Graça e paz, queridos. Espero que vocês estejam bem nesse tempo de quarentena que nós temos vivido. Estamos todos com muita saudade, não podemos ver os irmãos, não podemos estar junto na igreja, nos cultos, como a gente tem o costume de se reunir, se ver, né, pelo menos 2, 3 vezes, até mais por semana. E tem sido um tempo onde nós realmente temos sentido bastante saudade de você, viu? A gente não pode estar reunidos por conta de toda essa situação, todo mundo está a par dela, mas temos tentado manter a proximidade através dos meios eletrônicos, através da internet, dos cultos transmitidos de modo online e também agora através desses vídeos. A pastora Rose conversou com o pastor Olivaldo e pediu para que eu gravasse algumas aulas para a gente poder ter um estudo mesmo nesse tempo onde não podemos nos reunir, tá bom? Infelizmente é impossível a interação imediata. Talvez você ficou com alguma dúvida aí enquanto a gente aborde algum assunto, algum tema, e você não vai poder solucionar isso de imediato, mas a gente quer se colocar à disposição para poder sanar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir, tá bom? Então, na nossa página, no Facebook, onde esse vídeo será transmitido, se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, tá? Eu vou procurar ver para na próxima aula, quando eu for gravar a próxima aula, eu poder ter um tempinho aí rápido, de 3 a 5 minutos, para poder esclarecer alguma dúvida que você tenha. Se você não quiser perguntar por meio dos comentários do Facebook, você também pode nos ligar, pode mandar mensagem, tá bom? E a gente vai estar à disposição para poder esclarecer aí as dúvidas que você tenha. É importante salientar que, apesar da impossibilidade de estarmos reunidos num culto ali, num local físico, nós continuamos sendo igreja, você sabe muito bem disso. Então é importante a gente cuidar e zelar pela nossa vida espiritual, pelo nosso relacionamento com o Senhor. É importante nutrir esse relacionamento, né? Então nós queremos desafiar você a ter uma vida devocional na sua casa, a separar um tempo de oração, a manter a prática da leitura da Palavra de Deus. Se possível, ouça uma pregação, um estudo bíblico no YouTube, né? A gente hoje em dia tem muito recurso. Fique atento para não colocar heresia dentro da sua casa, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição, como eu já disse, mas não deixe de buscar conhecimento, de buscar aí um relacionamento, nutrir o seu relacionamento com Deus, tá certo? Então, primeiramente, o que eu queria te dizer é isso, e a partir disso, né, tendo em vista aí a nossa aula bíblica, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo na carta de Tiago. A gente vai estudar essa carta, esse texto da Palavra de Deus. Acredito que a gente vai conseguir dar uma sequência, avançar bem, né? Se tudo der certo, a gente conseguir voltar antes para a igreja, acredito que a gente possa também conversar com a pastora Rose e terminar esse estudo presencialmente, se for o caso, tá bom? Mas caso contrário, será o objeto do nosso estudo aqui nesses vídeos, a carta escrita por Tiago, tá certo? Eu quero ler com você o primeiro versículo e na sequência nós iremos ler um pouco mais para frente nesse vídeo, os versículos 2 ao 4, e será a porção que nós iremos estudar nesse vídeo de hoje, tá bom? Eu vou usar aqui a versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Então uma versão um pouco mais recente, mais contemporânea. Se estiver muito diferente da sua, você pode até usar isso para fazer comparações aí, enriquecer o seu vocabulário bíblico, tá certo? Então eu vou fazer a leitura de Tiago 1:1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Então, primeira coisa que a gente vai analisar aqui na carta escrita por Tiago é um pouquinho a respeito do autor. Quem é esse Tiago que escreveu a carta, né? Logo aqui no começo do versículo, a primeira palavra já é ele se apresentando. E não resta dúvida de que foi escrito por Tiago. Ele mesmo diz isso, está no texto, né? Mas que Tiago é esse? Os evangelhos vão apresentar para a gente pelo menos 6 Tiagos. Né? Quando a gente olha alguns documentos da igreja primitiva, dos 2 primeiros séculos da igreja, a gente vai ver que existiram vários Tiagos que foram proeminentes dentro do corpo de Cristo, dentro do enredo eclesiástico, e quais deles que foi realmente o autor? Né? Isso daqui tem sido objeto de discussão entre muitos estudiosos ao longo do tempo, mas existe um consenso, pelo menos a maioria dos estudiosos afirmam que o escritor dessa carta é o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, quando a gente olha para Gálatas, capítulo 1, versículo 19, e a gente não vai ler todas as referências que forem citadas aqui, para que o vídeo possa ser um pouco mais curto, tá bom? Mas depois você dá uma lida nessas referências que forem sendo mencionadas, ou anote elas ao longo do vídeo, para depois a gente poder retomar.
tá bom? Mas Gálatas capítulo 1, versículo 19, apresenta que Tiago era irmão do Senhor Jesus, né? E talvez você não saiba disso, ou para poder te apresentar essa informação, Jesus ele teve diversos irmãos e irmãs também, viu? Esse pensamento de que Jesus foi filho único, ele não é real. Tá? E isso pode ser visto em Mateus capítulo 6, versículo 3, também, ou melhor, Marcos capítulo 6, versículo 3, e Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, onde existe o relato ali dos judeus olhando para Jesus e questionando, mas esse não é o filho de José e de Maria, e ele não é irmão de Simão, de Tiago, de Judas, e as irmãs dele não moram aqui no nosso meio? Então Jesus Cristo ele tinha diversos irmãos, e esse Tiago que escreveu essa carta, que compõe a nossa Bíblia, era justamente o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para João capítulo 7, versículo 1 ao 5, a gente vai ver que os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Nesse texto de João 7, 1 até o versículo 5, eles mesmo desafiam o Senhor Jesus a sair de onde ele estava, a ir para outra região. O texto vai dizer que Jesus não queria fazer essa viagem por conta da perseguição que ele estava sofrendo na época, mas que os próprios irmãos desafiavam ele e diziam, vai para lá, apareça, né? E o texto diz muito claramente, diziam isso porque não criam que ele era o Messias, não criam nele. No entanto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a Tiago e também apareceu aos apóstolos. E a partir daí, Tiago se converteu, vamos dizer assim, ele passou a crer no Senhor Jesus, e ele começou a seguir o Senhor Jesus e a partir de então se tornou um líder proeminente da igreja de Jerusalém. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, ele diz que Tiago era uma das 3 colunas da igreja de Jerusalém. Quais eram essas colunas? O apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então, Tiago aqui, ele começou a ganhar um grande destaque dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, até mesmo se tornando um dos principais líderes da igreja do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, ali do período de Atos dos Apóstolos, dentro do que a gente chama de igreja primitiva. Então, é interessante a gente observar que apesar de Tiago ser irmão do Senhor Jesus, apesar de Tiago ser um dos 3 maiores líderes da igreja no tempo dele, ainda assim ele reconhecia e ele exaltava o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante da gente observar, especialmente dentro do nosso contexto atual, onde as pessoas têm aí relativizado o senhorio do Senhor Jesus. Tem colocado o Senhor Jesus muitas vezes num estado de igualdade com o homem, no sentido de que ele pode ser tratado da mesma forma, ele pode ser visto como um ser humano comum, A gente tem presenciado alguns absurdos aí de pessoas dizendo que o Senhor Jesus não precisa de tanta reverência, chamando ele de cara, chamando o Senhor Jesus através de gírias. A gente não é assim extremamente ortodoxo dentro da nossa teologia, dentro do nosso ensinamento. No entanto, a gente tem zelo pelas Sagradas Escrituras como deve ser, E a gente entende que o Senhor Jesus, como nós costumamos dizer repetidamente, ele é Senhor. Agora, o sentido disso, ele é Senhor, ele é dono, ele é rei, ele é soberano, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, e por todos esses motivos, a gente não pode se colocar num estado de igualdade com o Senhor Jesus. Como tem sido dito por aí, que nós somos o centro de Jesus, que nós somos extremamente importantes para Jesus, é preciso rever essas afirmações à luz das Sagradas Escrituras, e voltar ao entendimento, à compreensão de que ele é Senhor. A gente vê aqui no versículo 1, Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser irmão, apesar de ser um dos maiores líderes da igreja no seu tempo, ele continuava reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor. E a gente também precisa fazer isso. É muito importante esse ponto, tá? Mas o texto continua dizendo as 12 tribos que se encontram na diáspora. E aí ele saúda essas 12 tribos, E quem são essas 12 tribos? Ou seja, quem é o destinatário da carta que Tiago escreveu? A gente já identificou aqui qual é o autor, agora a gente vai identificar quem é o destinatário, ou seja, para quem que essa carta foi escrita. Ele também dá resposta no versículo 1. Assim como ele se apresenta como autor, ele também responde quem é o destinatário. O destinatário são as 12 tribos que estão na diáspora. Se você entende um pouquinho de história bíblica, isso talvez dê um nó na sua cabeça, porque a gente sabe que as 12 tribos, elas deixaram de existir de forma dividida e especificada desse modo,
desde a época que o reino de Israel foi dividido. Após a morte de Salomão, o filho dele assumiu o trono das 12 tribos, o reino integral de Israel, mas o texto vai nos contar, a história bíblica vai nos contar, que houve um cisma, houve uma divisão ali naquele ponto. 10 das 12 tribos decidiram seguir um novo líder e 2 tribos apenas das 12 continuaram ali sob o governo do filho de Salomão. E aí o reino de Israel foi dividido entre reino do norte, que continuou sendo chamado de Israel, cuja capital foi Samaria, e reino do sul, que passou a ser chamado de Judá, e a capital se instalou em Jerusalém. Tá? Então, desde essa época, foi dividida as 12 tribos. E depois disso, com as invasões que foram acontecendo no território palestino, ali da onde fica Israel, né? A gente conhece a história, o reino do norte ele foi cativo, e o reino do sul, depois de um tempo também, né? O reino do norte foi totalmente dizimado, a população foi tirada ali da terra dele e levado para outro reino, né? E a população foi miscigenada, ou seja, foi misturada, casou com os habitantes do outro reino, e depois voltou para o território de Israel, mas já com uma mistura, e por isso eles passaram a ser identificados como samaritanos. E os judeus não gostavam dos samaritanos por isso, porque os judeus também foram levados para a Babilônia, também houve uma mistura ali de povos, mas quando voltou para o território de Judá, o texto vai nos contar ali no livro de Esdras, de Neemias, que houve uma separação. Os próprios homens de Judá disseram, olha, a gente não pode se casar com estrangeiras. Então eles mandaram os filhos e as mulheres embora, de volta para o território de onde eles haviam sido trazidos, e se purificaram de novo, e mantiveram ali a linhagem de Israel. Tá? Então, desde essa época da divisão e de todos esses acontecimentos políticos aí de invasão, de cativeiro e de retorno para a terra, não existiam mais 12 tribos. Ficou ali preservada a tribo de Judá, com um pouquinho da tribo de Benjamim ali, mas as outras 10 tribos se misturaram e se perderam. Tanto que se você olhar para a Bíblia, não existem referências às 12 tribos depois do período do exílio. Né? Vai se referir às 12 tribos num período anterior ao exílio e depois na escatologia também, falando que tem ali as 12 tribos e tudo mais. Né? Mas durante o período histórico, as 12 tribos na verdade se perderam. E o que preservou de Israel foi a tribo de Judá, da qual veio o Messias, que é Jesus Cristo. Agora, se tanto tempo antes de Tiago, essas tribos já não existiam mais, como que ele se refere às 12 tribos da dispersação, né, da diáspora? Na realidade, é uma terminologia que ele está usando aqui para se referir à igreja primitiva, ou seja, aos judeus que se converteram ao cristianismo, que passaram a compor a igreja primitiva, lá em Jerusalém ainda, dentro do território de Israel, e que em determinado momento da história se espalhou. E isso que significa diáspora, dispersação, né? Aquilo que se espalha, aquilo que é pulverizado ali. Quando a gente olha para Atos, capítulo 8, versículo 1, a gente vai entender que a igreja ficava dentro dos domínios de Jerusalém, era composta quase que exclusivamente por judeus convertidos ao cristianismo, ali dentro daquele contexto, e aí se levantou uma perseguição. A gente vai entender, lendo o texto de Atos dos Apóstolos, que Saulo, que era um dos principais perseguidores da igreja, mobilizou ali alguns dos judeus que não eram convertidos ao cristianismo, começaram a indagar Estevão e apedrejaram e mataram Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Era diácono da igreja, havia sido eleito para ser diácono da igreja e foi assassinado, martirizado, o primeiro, né, cristão martirizado, logo no começo da igreja primitiva. E nesse acontecimento, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer que os cristãos que estavam em Jerusalém, e eles estavam reunidos somente ali, eles foram dispersos por toda a região antiga do território ali das imediações do Oriente Médio. Né? Então eles foram dispersos para Fenícia, para Chipre, para Antioquia, da Síria, né? E aí houve essa diáspora, houve essa dispersação. Quando Tiago escreve, ele escreve como um dos pastores da igreja de Jerusalém, para esse rebanho da igreja, né? Para esse povo que ele pastoreava, que foi disperso pela perseguição. Tá? Então aqui a gente identifica o autor e os destinatários. O autor é Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, né, que era um dos principais líderes da igreja primitiva naquela época. E os destinatários eram os cristãos daquela igreja de Jerusalém que, devido à perseguição que se instaurou, foram dispersados por todo o território. Ele escreve essa carta não como uma carta de cunho teológico, não como uma carta assim totalmente espiritualizada. Ele escreve de uma forma bem prática, porque se a gente for ver a fundo, se a gente for analisar, ela se trata de um aconselhamento pastoral. É uma carta de um pastor para as suas ovelhas, né, aconselhando eles a viver de maneira prática o evangelho.
evangelho. E aí ele começa a introduzir aqui o tema da carta, o tema principal do escrito que ele está elaborando, né? E isso se aplica nas nossas vidas também. Você vai entender isso na sequência da leitura. Versículo 2 até o 4 diz o seguinte: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, o autor Tiago, escrevendo para a igreja dispersa do primeiro século, a igreja perseguida que havia sido dispersa por causa da perseguição, ele está escrevendo uma carta cujo principal objetivo, o principal tema, o principal propósito é encorajar o povo a viver o evangelho de uma forma prática. Esse é o tema central do escrito de Tiago. Viva o evangelho de uma forma prática. Lendo essa carta, a gente percebe que ela é extremamente objetiva, ela é extremamente prática, ela dá conselhos, e a gente entendeu aqui que são conselhos pastorais, inclusive, para que você viva a vida dentro daquilo que é a vontade de Deus, para que você possa suportar as provações que você tem vivido. Esse povo estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte, muitos dos irmãos estavam, de fato, perdendo as suas vidas por causa da perseguição dos judeus ali naquele contexto. Séculos mais tarde, essa perseguição permaneceu através do Império Romano e de tantas outras formas, e isso vem se repetindo ao longo da história até os dias de hoje. A gente sabe que nós, como cristãos, sofremos sim perseguições, sofremos sim provações, nós temos diversas lutas, mas isso não pode causar espanto em nós. Tanto que o Senhor Jesus já havia dito: eu vos digo isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo vocês terão aflições. O apóstolo Paulo também reforça isso, dizendo: olha, qualquer um que queira viver piedosamente em Cristo padecerá provações, não tem jeito. Então, Tiago, escrevendo para esse grupo de destinatários que era a igreja primitiva, mas que continua sendo através de nós hoje, porque nós ainda somos igreja, ainda estamos dentro desse contexto de perseguição e continuaremos até a consumação dos séculos. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê isso, a perseguição, a luta, ela vai se estender e continuar até Cristo voltar e consumar a história. Mas qual que é o conselho, o primeiro conselho prático do pastor Tiago aqui, vamos colocar assim: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ou seja, não se admire, não se espante, não fique desesperado em meio às lutas, mas se alegre com isso. Talvez você diga: puxa, pastor, isso é impossível, como que eu posso ficar alegre em meio às provações? Ora, é o que Jesus Cristo disse. Ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, quando ele escreve, ele profere ali as palavras do Sermão do Monte, e depois isso é escrito por Mateus, evidentemente, mas está escrito assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o chamado de Tiago aqui é o seguinte: não se espante por causa das perseguições. Continue vivendo o evangelho de maneira prática. Continue praticando a palavra do Senhor. É aquilo que Jesus diz, inclusive, no final do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, o final ali, acho que versículo 24, 29, se eu não estiver enganado. Ele começa a dizer: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus ali, ele passa o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 dando uma série de orientações práticas acerca da vida no reino, e ele termina esse ensino aplicando da seguinte forma: olha, quem ouve as minhas palavras e pratica elas, esse vai ter firmeza, esse vai ter segurança. Vai vir os ventos, vai vir as águas e a casa não vai ser derrubada, porque construiu a casa sobre a rocha. Tiago traça esse mesmo paralelo, dizendo: olha, vocês vão sofrer perseguições, vocês já estão em perseguições, mas não tenha isso como motivo de escândalo ou de desespero, mas alegrem-se. Por quê? Porque a prova da sua fé, ela produz perseverança, e a perseverança, ela vai tornar vocês perfeitos, sem falta de coisa alguma. Então, meus irmãos, o intuito do escrito da carta de Tiago é esse: é animar, confortar e fortalecer cristãos que estão em meio à luta, assim como eu e você também estamos. Então, que você possa aplicar isso na sua vida. Seja essa pessoa prudente, que ouve a palavra de Deus e as pratica. Não fique preocupado em excesso por causa da situação. É lógico que a gente se preocupe, devemos tomar todos os cuidados possíveis, mas não se desespere, porque nós estamos nesse mundo, sofreremos dificuldades, é inevitável,
No entanto, a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança, diz aqui o versículo 4, ela deve ser completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem falta de coisa alguma. Então esse é o conselho de Tiago, que nós vamos ver aqui no nosso primeiro vídeo, que está no seu final, né? Eu espero que possa abençoar a sua vida, eu espero que você possa ter entendido quem é o autor, qual é o destinatário, qual é o propósito dessa carta, porque essa é a introdução para que depois a gente possa desenvolver o estudo em cima desse livro todo, né? E eu espero que você acompanhe essas sequências de vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou pode nos procurar, como eu falei no início, e que Deus possa abençoar você, sua casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos com saudade de vocês, esperamos que logo Deus possa restabelecer a ordem no meio desse caos e a gente possa estar novamente reunidos para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão, não se desespere, a prova da sua fé produz perseverança e que ela possa te tornar perfeito sem falta de coisa alguma. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.